Então, esse estudo que eu vou dar para vocês não é da minha autoria. Isso é um livro do pastor Ed Renekiewicz, né? E ele já deixou todo esse roteiro aí para nós. E como é muito perto do que Deus tem feito com a minha vida, eu me identifiquei muito com esse material, então eu resolvi estar conversando com vocês baseado nisso. O que vocês têm com vocês é um resumão do livro, para não gastar tempo, quem não tem tempo de ler. Então, vamos estar resumindo aí para vocês esse livro, o que a gente pode estar discutindo, conversando, né, sobre isso. Então, podem me interromper, pode levantar a mão, pode compartilhar, pode contar o que está acontecendo no grupo de vocês, e a gente vai estar conversando a respeito desse material. Pode passar. Vamos lá. Então, o que é o pequeno grupo para a gente? O pequeno grupo está dentro de um monte de conceitos aí que a gente tem visto que têm sido importantes para a gente definir o que é um pequeno grupo. A primeira coisa são os relacionamentos. Quando Deus criou Adão, lá no Éden, o homem conversava com Deus. O homem tinha plena comunhão com Deus, era livre, de livre acesso, estava lá, o homem tinha os animais, ele conversava com os animais, mas Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E é interessante Deus falar que o homem estava só, se ele tinha uma comunhão tão livre com Deus. Então, Deus não é o suficiente? O que a gente pode pensar, né? O homem não tinha ninguém que fosse igual a ele para conversar e para se relacionar. E Deus criou a mulher. E Adão falou, ainda bem, porque nem a macaca, nem a galinha, né, me completava. Então, agora eu tenho, nem o próprio Deus não dava assim, não está o tempo todo aqui, palpável para eu estar. Então, Deus criou Eva e criou outras pessoas, e Adão falou, nossa, isso aí é da minha espécie, isso aí dá para conversar, isso aí dá para manter um outro tipo de relacionamento. Então, a gente vê que a gente precisa de Deus, mas a gente precisa de pessoas também. Então, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. O pequeno grupo, a gente define como pequeno. Pequeno, aí ele coloca entre 3 e 12 pessoas, mais ou menos, né? Não dá para ser um grande grupo, porque aí não vai ser pequeno grupo, vai ser grande grupo. Você pode fazer um grande grupo, né? Mas o pequeno grupo é importante por causa desse relacionamento e a profundidade do relacionamento. Você não consegue ter profundidade de relacionamento com um monte de pessoas. Então, aqui no domingo de manhã está lotado esse auditório, e como que você vai ter relacionamento de intimidade com 100 pessoas? Não dá. Por isso a gente criou os pequenos grupos, né? Então, tem que ser pequeno. A outra coisa que é super importante é essa dinâmica dos uns aos outros. Essa dinâmica dos uns aos outros é o que rege o pequeno grupo. E o que é isso? Quantas vezes vocês lembram na Bíblia que tem uns aos outros? Vocês lembram de algumas coisas? Amai-vos uns aos outros. É o que mais a gente encontra. Mas tem outras coisas. Vamos lá. Pode passar o próximo. Tem um monte de uns aos outros. Dá para eu passar? Agora está funcionando? Tá jóia. Então, tem sujeitai-vos, exortai-vos, edificai-vos, consolai-vos, suportai-vos, preferi-vos em honra, perdoai-vos, admoestai-vos, sede benignos, sede misericordiosos. Como que a gente vai ser isso tudo com pessoas que a gente não convive? Quando a gente se encontra aqui no domingo, 10 minutos na igreja, como que a gente vai obedecer a Deus assim? Olha quantos mandamentos uns aos outros Deus manda a gente fazer. E como que a gente vai levar as cargas uns dos outros, confessar nossas culpas, se a gente se encontra 10 minutos na igreja? Porque a maioria do tempo a gente está aqui, no culto. Então, o único jeito da gente obedecer o que a Bíblia diz, que é essa dinâmica de uns aos outros, é tendo relacionamentos, né, uns com os outros. Né, e por isso os pequenos grupos. Né? Jesus fez um pequeno grupo de discípulos. Ele tinha 12 discípulos, com ele eram 13. Né? E ele se relacionou profundamente com esses 12 discípulos. Ele gastou tempo com esses 12 discípulos. E é isso que a gente tenta fazer, a mesma coisa que Jesus fez. Por isso, os pequenos grupos. Vamos lá.
não dá para a gente ter essa dinâmica dos uns aos outros, essa intimidade, essa profundidade de relacionamento sem convivência, né? Então, a gente tem que ter essas reuniões regulares, para poder ter essa mutualidade desses encontros. Então, quando você forma um pequeno grupo, e são pessoas totalmente desconhecidas, às vezes você precisa de reuniões semanais para você fazendo a liga no pequeno grupo. Depois você pode definir, e pode ser a cada 15 dias, né? E aí o grupo vai definir a frequência das reuniões que pode. Mas se você tem um pequeno grupo que é totalmente todo mundo desconhecido, o ideal é que seja um pequeno grupo mais frequente. Depois você vai espaçando essas reuniões, né? Vamos ver. A afinidade é uma coisa super importante no pequeno grupo, né? A afinidade, existem muitas barreiras para a gente ter afinidade com as pessoas. Então, se a gente criar um critério só geográfico para o pequeno grupo, fica muito difícil, porque, de repente, tem um pequeno grupo do outro lado de Vinhedo que tem tudo a ver comigo, né? E tem um pequeno grupo perto de mim que não dá liga. E a gente não pode ficar forçando essas coisas. Então, existe essa liberdade. Eu posso escolher os pequenos grupos que tem na igreja. De repente, eu gosto mais do pequeno grupo da Mirinha, né? E vou lá, apesar de estar muito longe de mim, né? Então, a gente tem essa liberdade. Então, a gente tem que ter um mínimo de homogeneidade aí. E, às vezes, características e interesses em comum é muito interessante para um pequeno grupo, né? Bem, vamos lá. Eu queria conversar com vocês isso aqui. Um pequeno grupo também é lugar de discipulado, né? Ensinar as coisas que Jesus nos mandou. A gente precisa de uma sala de aula, a gente precisa de bons palestrantes, a gente precisa estar bem preparado, né? A gente precisa uma escola dominical, a gente precisa ter um monte de aula e a gente aprende sobre a Bíblia. Agora, pequeno grupo não é para aprender sobre a Bíblia, é para aprender a viver a Bíblia. É para aprender a guardar aquilo que Jesus ensinou. E para aprender a guardar, não importa, não é sala de aula, né? Não importa um material didático. Para aprender a guardar, importa relacionamento, é exemplo, é participar, né? É conviver. Vocês já ensinaram criança a andar de bicicleta? Vocês botaram as crianças numa sala de aula e explicaram como que as leis da física, explicaram sobre a lei da gravidade, para elas aprenderem a andar de bicicleta? É assim que ensina a criança a andar de bicicleta? Não. Se a gente quer ensinar as pessoas a viverem a Bíblia, não adianta a gente só ficar numa sala de aula. A gente tem que viver junto com eles. E isso que é pequeno grupo. Pequeno grupo é viver junto a Bíblia, viver junto aquilo que a gente está lendo e aprendendo. Então, vai falar um pouco sobre a sua experiência, você vai contar como que você fez aquilo, né? Como que você superou aquela dificuldade, né? E você vai mostrar vivendo e vai trocar experiência. Então, pequeno grupo é lugar da gente andar de bicicleta junto, né? Vamos conviver junto. Como o Tom fala, vamos caminhando, né? Pequeno grupo é lugar disso, vamos caminhando junto, vamos caminhando. Você vai contando como você fez, eu vou contando como eu fiz, né? Viver o Evangelho não é fácil. Agora, ler a Bíblia é muito fácil. Eu chegar aqui e dar uma aula teórica sobre perdão é super fácil. Eu viver o perdão é muito difícil, né? Então, eu contar como eu fiz para superar as mágoas, as coisas que me fizeram, isso é que é pequeno grupo, né? Quanto tempo eu demorei para isso, como é que eu fiz com Deus para caminhar? Então, pequeno grupo é a gente andar junto, é a gente ensinar a andar de bicicleta. E essa é a grande mágica, é aprender a viver a Bíblia, né? Não dá para fazer isso em sala de aula, né? Não dá para fazer isso um falando e todo mundo ouvindo, né? Então, a gente tem que aprender junto, né? A gente tem que andar junto, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a introdução, mas vocês vão me ajudar. Vamos lá. Agora, caracterizando um pequeno grupo. Como é que eu faço para saber se o meu grupo é realmente um grupo?
Eu tenho um monte de gente reunida lá, toda semana na minha casa. Será que aquilo é um pequeno grupo? Vocês já notaram que tem pequeno grupo que não vai? Tem pessoas que se reúnem e não dá liga, e aquilo não vai, enrola e morre. Não deu liga, não formou grupo. Por que não formou grupo? Por que uns vão para frente e outros não vão? Né? Por que uns caminham junto e outros não? O que tem de diferente nisso? Né? Por que uns são um grupo e outros não são um grupo? Então, a gente vai ver as características, assim, o que é preciso para ser um pequeno grupo. O que é preciso para a gente dizer que é um pequeno grupo. Então, quando a gente realmente, de fato, é um grupo, cada participante se sente membro daquele grupo. Não, eu preciso ir lá. Nossa, eu faço parte daquele grupo, eu preciso ir. Agora, quando eu penso no grupo assim, não sei, se der, vamos ver. Se der, eu vou, se não der, não vou, mas também, né, minha presença lá não é importante, não estou nem aí. Então, quando realmente a gente consegue que um grupo seja um grupo, né, e isso é um caminhar, não é da noite para o dia, né, realmente cada um sente vontade de estar ali, cada um se sente pertencente àquele grupo. Outra característica de um grupo é que a gente tem coragem de ser quem a gente é. Né? Então, num grupo, a gente tira as máscaras. Então, cada participante vai falar aquilo que realmente é. Eu não preciso ter uma capa de espiritualidade, eu não preciso ser perfeita, eu posso falar das minhas dificuldades, eu posso falar de quanto eu tropecei, de quanto eu caí, de quanto eu não consegui, e de quanto eu estou tentando de novo. Né? Então, isso é uma característica de um grupo. A gente é verdadeiro, a gente é transparente, a gente não precisa fingir aquilo que a gente não é. É da noite para o dia que a gente consegue isso num pequeno grupo? Não é. Não é. Então, um pequeno grupo, para a gente se tornar um pequeno grupo, é um caminhar, é um trabalhar do líder de pequeno grupo. Né? Por isso é importante que o líder dê sempre espaço para as pessoas falarem. Né? Porque, senão, elas vão estar sempre vestindo as máscaras e nunca vão ser transparentes e verdadeiras. Né? Nunca... Pode falar. Do líder e dar espaço para o outro falar e do grupo ser um lugar seguro, né, para a gente falar, cair as máscaras e se expor. Estava comentando com a Miriam, a matriz de Valinhos estava ontem na porta assim, escuta cristã. Então eu fiquei pensando nas nossas, né, nos nossos encontros. Agora, a gente precisa falar, né, e encontrar um espaço assim acolhedor. O acolhedor já está ficando tão batido, né, no nosso meio, mas eu preciso realmente falar sem ser censurado, sem ser criticado. Né? Uma outra palavra que se usou até na questão do caráter do discípulo, que o Pedro falou assim, não é questão de julgamentos. Né? Então, a gente precisa, é lógico que isso não acontece da noite para o dia, mas criar esse espaço entre nós, porque nos pequenos grupos tem, às vezes, gente da nossa convívio, tem pessoas que a gente traz, né, convida. Então, a pessoa precisa falar, precisa ter uma escuta cristã, realmente sem... Eu gostei muito do que eu vi lá na porta da matriz de Valinhos. Hoje tem escuta cristã. Então, a gente precisa escutar e ter cuidado com os nossos comentários. Com certeza. Eu acho assim, quando o grupo, por isso que eu falo que às vezes é um caminhar para ser pequeno grupo. E por isso também importante a intervenção do líder para estar, né, instruindo que é um espaço de escuta e um espaço também de sigilo. Né? Ninguém vai ficar... A gente está ali compartilhando coisas em oração, coisas às vezes de intimidade das pessoas e que a gente precisa manter ali. Então é um espaço também de maturidade cristã, né? E de não julgar o outro, deixar que Deus julgue, né? E a gente orar e acolher, né? Esse espaço de transparência, essa intimidade não é fácil, não é fácil, é um caminhar, né? É um caminhar com um grupo para que a gente tenha
essa confiança no outro. Ângela, mesmo porque cada pessoa tem uma característica psicológica diferente, de temperamento. Então, para uma pessoa que já é fechada, é mais difícil ainda. Porque no mundo que a gente vive, desconfiança é a base do negócio, né? Você, principalmente homem fechado e desconfiado. Ainda mais se for empresário. Sim. É verdade. É verdade. Assim, não, mas não fala assim na verdade. É verdade. A primeira coisa é assim, ninguém presta até que se prova contratar. A gente vive nesse mundo. A gente vive nesse mundo. Até se provar. É. Você vai para um ambiente, um grupo, você está tentando formar um grupo, todo mundo está pensando assim, mesmo que ninguém vai verbalizar e vai assumir, mas no fundo, ninguém presta até que se prova contrário. E a nossa caminhada com Cristo é a gente tentar aos poucos, a gente não, né? O Espírito Santo de Deus, sei lá, a comunhão com Deus, vai mudando e a pessoa vai sentindo um ambiente que ela tem forte e dá um passinho. Sei lá, uma das coisas que eu aprendi com ela, eu tive o privilégio de, quando eu estava na IBAB, fazer parte de um grupo, quando a gente começou a fazer os pequenos grupos lá na IBAB, e eu fazia parte desse grupo de 50 pessoas. Eu lembro que quando a gente começou a fazer a primeira caminhada para construir grupos lá na IBAB, que é a igreja onde eu dirijo hoje, uma das coisas que a gente fez foi, primeiro, ele chamou líderes para trabalhar com esses líderes para se tornassem líderes de pequeno grupo. E uma das coisas que eu lembro que a gente falou muito quando a gente ia começar uma dinâmica ou um pequeno grupo, era o grupo fechar uma certa... me fugiu a palavra, que ela falou meio fugiu. Tipo assim, uma regra, não uma regra, mas Um acordo de sigilo. Como é que explicando isso? De confiança, é. Dava esse acordo. Olha, e a gente assim, olha, se falar que é assim, vai caminhando, vamos, entendeu? Então se criava numa naturalidade um acordo para um pequeno grupo, e cada um vai trabalhar em cima disso. Exatamente. Só que quando você cria um pequeno grupo apenas de cristãos, isso já é uma coisa mais ou menos acordada ali. Quando você traz pessoas de fora, e nossos pequenos grupos são espaços de evangelização, as pessoas não têm essa noção. E eu acho que é isso que mais ou menos a Shirley está colocando. Né? Nem sempre as pessoas têm essa noção do sigilo, né, quanto a se abrir. Mas eu acho que é uma caminhada. Né, uma caminhada do própria pessoa que vai, né, caminhando ali junto com um pequeno grupo e tendo essa noção de que é necessário ter sigilo e ter uma certa... Diga, Ricardo. Tá ok. Mas o pessoal acabou de almoçar, né? Ué. Ok. Aí eu pergunto aqui pro pessoal. Vamos ver se daqui a 1h30 eu continuar falando, tiver muita coisa, né? Eu tenho o hábito de correr em palestra, estou bem tranquila, né? Depende muito da participação de vocês, mas não quero correr, para que vocês aproveitem bem o tempo aqui. Né? Então, eu acho que realmente essa colocação é muito importante. É disso aí. A gente, ao mesmo tempo de que a gente tem que tirar a máscara e ser transparente, a gente tem que também ter a consciência de que as coisas faladas no pequeno grupo não devem ser divulgadas, né, para toda a igreja, senão vira um espaço de fofoca e não um espaço de compartilhar e de comunhão. A outra coisa é que a gente sabe que o grupo é de fato um grupo, é quando os encontros, né, extrapolam as fronteiras das reuniões. Então, eu já procuro a Carmen para pedir oração, ou eu procuro a Carmen para falar de algum problema mais particular e está encontrando com ela, ou a gente encontra para comer uma pizza fora, ou a gente... E aquilo é uma coisa natural. Né? Essa dinâmica de uns aos outros, ela vai além das fronteiras da reunião. Né? Eu penso que assim, a reunião, quando fica só reunião, é uma coisa seca. Às vezes vai ficar meio árido o negócio.
né, pesado, se você não cria essa dinâmica dos uns aos outros. Né? Se você não tem vontade de estar com aquelas pessoas, né? Nossa, hoje tem pequeno grupo, eu vou encontrar com fulano, e como vai ser gostoso, eu vou poder compartilhar. Então, quando você tem esse estímulo de encontrar com aquelas pessoas do pequeno grupo, é porque esse grupo já se transformou num grupo. Por isso que às vezes acaba o pequeno grupo, porque às vezes fica um negócio árido, fica um negócio pesado, fica um negócio que não vai, né? Não cria intimidade, não cria essa dinâmica que vai além das reuniões. Vamos lá. A última coisa é que quando realmente é um grupo, cada um contribui um pouco, a sua própria maneira, para as respostas procuradas, né? E essas respostas aparecem, né? É muito interessante no pequeno grupo, quando o palestrante é um facilitador que deixa todo mundo falar, né? A pergunta de um, você não precisa responder, o outro responde. As perguntas vão surgindo e cada um colabora um pouco para que essas respostas apareçam. Né? O líder de pequeno grupo não tem que ser o dono da verdade, né? E o grande falador da reunião. Se ele é um bom líder, ele vai ser um grande facilitador da reunião. Facilitar que todos falem, que todos participem, que todos se abram. Né? Essa é a dinâmica. Né? É claro que você dá ali uma introdução, você estudou o assunto, você, né, talvez tenha ali um conhecimento maior para surgir. Mas muitas respostas surgem às questões que são colocadas sem que você precise falar. Né? Então, isso caracteriza o grupo. E aí vocês já vão pensando, né? Realmente, eu conheci grupos e grupos. Grupos que foram, grupos que não foram. Né? Às vezes é melhor terminar um grupo e começar outra coisa, do que a gente ficar insistindo com grupos que realmente não deram liga, né? Ali. Tipos de pequenos grupos. Isso tem no livro, e eu inicialmente nem ia colocar isso, não tem no material de vocês. Porque eu inicialmente nem ia falar sobre isso. Mas eu vi que o mover de Deus nessa igreja tem despertado essas coisas. E que uma coisa tem muito a ver com a outra. Você já viu que assim, o pequeno grupo é um espaço de discipulado. Né? Às vezes, no pequeno grupo, você detecta pessoas que precisam de um discipulado individual. Né? Então, você fala, nossa, aquela ali está muito confusa com algumas coisas, com algumas questões, que precisam ser trabalhadas, às vezes, individualmente. Então, você vai chamar para um discipulado individual aquela determinada pessoa. Né? Que não necessariamente precisa ser o líder, às vezes uma pessoa que tenha mais afinidade com ela e tudo, um novo... Você fala, olha, fulano, você não quer estudar a Bíblia, esse assunto mais profundo comigo e tal, não sei o quê. Ou o líder faz isso, ou o líder pode até sugerir para um outro cristão que vá no pequeno grupo fazer isso com aquela pessoa, para que aquela pessoa caminhe mais facilmente. Mas a gente pode ter pequenos grupos, né? E esses pequenos grupos já são, às vezes, um próprio discipulado da própria igreja. Né? Todos nós estamos aqui aprendendo a ser discípulos. Então, todos nós estamos sendo discipulados pelo próprio Deus. Né? Então, o pequeno grupo é um espaço de cuidado, de comunhão, de instrução e de evangelização. Ano passado, eu fiz um treinamento só sobre cuidado, né? O cuidar, esse cuidado pastoral que existe dentro do pequeno grupo. Né? Pequeno grupo é lugar de pastoreio também, e a gente vai ver. Né? É lugar de comunhão, é lugar de relacionamento. É lugar da gente aprender um pouco mais a Bíblia e aprender a viver da Bíblia. E é lugar da gente trazer pessoas também. Mas existem outros tipos de pequeno grupo. Existem pequenos grupos de oração. E é muito interessante que quando eu estava conversando com pessoas que já existiam pequenos grupos aqui na CPV, quando eu comecei aqui no Ministério de Pequenos Grupos, e teve um pequeno grupo que era um pequeno grupo de oração. Era um pequeno grupo que tinha uma cadeirinha de oração, que as pessoas iam ali, sentavam, todo mundo impunha as mãos, e eles oravam a maior parte do tempo. Era menos estudo e mais oração. Era assim que eles funcionavam, era assim que eles eram abençoados. Era um pequeno grupo de ministério de oração. É um pequeno grupo diferente? É um pequeno grupo diferente. Deixa de ter ação do Espírito Santo? Não.
é a própria necessidade daquele pequeno grupo, daquele tipo de oração, daquele tipo de funcionamento daquele jeito. E era um pequeno grupo super abençoado por Deus. Então, existem pequenos grupos que estão muito ligados aos ministérios. Os pequenos grupos do Mosaico. É do Ministério do Mosaico, mas são pequenos grupos. São pequenos grupos com características próprias, né? Porque adolescentes e jovens têm uma vida mais dinâmica, né? Eles se formam, eles mudam de cidade, eles aparecem, eles somem. E eu estava conversando isso com o Yuri. Falei, nossa, aquele grupo, todo mundo vai trabalhar à noite, vai estudar e vai acabar o pequeno grupo. Falei, não tem problema, porque Deus levanta outro. Né? Vai começar outro. Então, são pequenos grupos do Mosaico, são pequenos grupos com características diferentes. Né? E a gente tem também pequenos grupos de música, do pessoal da música que se reúne, pequeno grupo das mulheres. Não, aí não é. O pequeno grupo das mulheres está aqui. Ó. Pequenos grupos das mulheres, pequenos grupos de casais com filhos pequenos. São pequenos grupos especiais, pequenos grupos que atendem determinados grupos da igreja. Está aqui a Sâmia. O pequeno grupo delas é um pequeno grupo com filhos pequenos. Pode falar. Eu fiquei muito com vontade de montar esse grupo, porque era a realidade que a gente vivia. Quando a gente começou a se reunir, as primeiras 2 reuniões, gente, foi um negócio hilário. Porque nós não conseguíamos nos ouvir. Porque assim, a gente deixou as crianças com a Babi, né, Babi? E aí eles falavam, eles brincavam tão alto e a gente tentando falar, mas mãe tem um modo surdo que a gente nem liga. Só que quem já passou dessa fase é terrível e a gente se incomoda. Mas é impressionante, ali estava aquela zoeira das crianças tão alto e ninguém, os pais estavam ali como se nada tivesse acontecido e a gente conversando. Mas só essa dinâmica e a gente se sentir à vontade, já estava todo mundo na mesma situação e a gente tem feito realmente, tem sido um grupo e a gente tem criado relacionamentos. Isso tem sido muito legal, essa troca. É exatamente isso que é um tipo de pequeno grupo. São pequenos grupos com necessidades especiais. São pequenos grupos especiais. É um grupo específico de pessoas que têm necessidades especiais. Assim, eu que não estou vivendo a mesma fase da Sâmia, que meus filhos já cresceram, talvez me incomodaria. Mas ali, como todo mundo tem filho pequeno, ninguém se incomoda. Está todo mundo acostumado com aquela barulheira. Então, são pequenos grupos especiais, criados por pessoas que vão ali e que têm necessidade de se relacionar. E ninguém daquele grupo conseguia ir em outro grupo, porque os filhos atrapalhavam, não tinha ninguém para criar e cuidar das crianças. Né? E aí eles já resolveram, vamos resolver aqui, vamos ver alguém que cuide das crianças para a gente poder conversar. Então, isso foi muito legal. Nós criamos um pequeno grupo em Jundiaí, um pequeno grupo especial também, que é um pequeno grupo de casais jovens, sem filhos. Na época, agora estão começando a ter filho, mas na época era um monte de casaizinhos jovens, né, que estavam indo no Espaço Vida Jundiaí, e a Mirilton, que já trabalharam com casais, falou, Ângela, vamos montar um grupo só com esses casais, porque, na verdade, eles não tinham relacionamento, não tinha liga. A gente via assim lá em Jundiaí que tinha uma semana que ia 2, 3, na outra semana ia outros 2, 3. Eles iam e vinham, né? Quase não tinha espaço para conversar, eles não se conheciam, a maioria de gente de fora da cidade. Então, olha, eu lembro assim rápido de uns 6 casais jovens sem filhos, né? Recém-chegados na cidade. E que a gente não conseguia, que não tinha essa liga, não tinha relacionamento. Então, nós, além dos nossos pequenos grupos que a gente faz nas nossas casas, resolvemos montar esse outro pequeno grupo, que é um pequeno grupo especial, que era desse de casais jovens, com filhos pequenos, e tem todas as características daquele grupo, de pequenos grupos. Todas. Foi como eles tinham essas necessidades parecidas, como se identificavam, foi um grupo que criou um relacionamento, uma liga. E essa dinâmica aí fora das reuniões é o que mais tem. Não porque vamos comer uma pizza, porque vai ser aniversário de fulano, né? E não sei quem tem problema, vamos lá orar. E aí a gente visita fora da reunião e vamos lá dar um apoio, e fulano de tal está precisando, vamos orar. Até o WhatsApp já tem.
As mulheres criaram os WhatsApp da Lulu. São as Lulus. Que mulher gosta de falar muito mais do que homem, né? Vocês têm noção, né? E os homens têm o WhatsApp dos bolinhas. Então, é o WhatsApp que faz os bate-papos ali e as conversas próprias de cada um. Então, é um pequeno grupo que deu muito certo, né? É um pequeno grupo que tem a sua necessidade especial e tem o seu próprio jeito de ser, né? Na realidade, isso só contribui para uma comunidade, porque essas pessoas elas vão criando laços, elas vão caminhando junto e a comunidade vai se fortalecendo. A igreja vai se fortalecendo nesse sentido. Exatamente. Exatamente. O pastoreio não só do líder para com os liderados, mas como um membro pastoreia o outro. As Déboras é um outro pequeno grupo de oração, né? Isso é um pequeno grupo que você pode colocar aqui, um pequeno grupo especial, mães que oram por seus filhos, né? Não deixa de ser um pequeno grupo. Tem oração, tem estudo da palavra, tem comunhão. É um pequeno grupo. É um pequeno grupo com necessidade. E eu fiquei enxergando assim como Deus levanta essas coisas dentro do ministério, né? Dentro da própria igreja dele, de acordo com as necessidades de cada grupo. Existem igrejas que têm muitas pessoas viúvas e descasadas e separadas, e existem grupos. Na nossa igreja não tem mais, existem outras igrejas com grupos de viúvos e descasados da igreja que eu vim lá de Niterói. Tinha. Então, o pessoal que se reunia. Por quê? Porque tem coisas em comuns, né? Que eles querem conversar e tem mais chance da liga, né? Da intimidade. Então, é bem interessante isso. Pode ter grupo de idosos, grupos de casais com filhos pequenos, e um monte de outros grupos que Deus vai levantando. Às vezes esses grupos aparecem e somem, às vezes esses grupos aparecem e ficam, né? Às vezes são grupos momentâneos para uma necessidade daquela época, e depois, né, somem, mas são pequenos grupos, estão ali dentro daqueles critérios todos, né, que a gente falou antes, né, de relacionamentos. Vamos lá. Como que a gente vai, então, para construir um pequeno grupo? Um pequeno grupo não nasce do dia para a noite, a gente já viu. Às vezes é um trabalho de parto, às vezes é doloroso, demorado, para que essas pessoas se entreguem nessa relação de confiança e de mutualidade, né? Que é o que caracteriza um pequeno grupo. O pequeno grupo não nasce pronto. Pequeno grupo a gente constrói, né? E constrói é isso, através de relacionamentos. Né? Por isso precisa de tempo, que a gente já viu, de tempo junto. Né? Então, como que a gente pode fazer? Quais que são as posturas dos participantes que vão facilitar, né, que vão contribuir para esse processo de formação desse grupo? Como que eu faço o meu grupo, que se reúne na minha casa, se transformar num grupo com essas características que eu falei? O que a gente pode fazer para isso dar certo? Como que a gente faz para isso dar certo, então? Então, existem algumas posturas, né? Primeiro, cada participante deve dar essa prioridade no estar. Se eu vou uma vez aqui, a cada 6 meses, eu não vou construir relacionamento nunca, né? Para ter relacionamento, tem que ter tempo, né? Vocês já viram um casal que quase não fica junto? Então, aqueles se envolvem em milhões de atividades profissionais e não para conversar. O que acontece com o casamento? Né? Casamento precisa de tempo. Precisa de você investir tempo no relacionamento. Se você não dá prioridade no estar junto, né, o casamento vai acabando se desgastando, entrando em crise. Relacionamento é assim. Relacionamento precisa de tempo. Então, a gente não constrói relacionamento sem separar um tempo para estar junto. Então, o pequeno grupo vai dar certo se as pessoas derem importância para estar juntas, senão, não adianta. A outra coisa importante é a gente respeitar esse processo de crescimento em direção à intimidade. Eu acho que cabe aí muito o que a Shirley falou, né? Eu não vou me abrir com um monte de pessoas desconhecidas.
né? É esse tempo que eu estou junto, né? Quanto mais profundas as coisas que eu vou colocar e que eu vou compartilhar naquele pequeno grupo, depende do tempo que eu passei com essas pessoas e se eu confio nelas. Então, isso depende de tempo. Então, cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que são mais abertas, pessoas que são mais fechadas. Cada um tem seu tempo. E a gente tem que ter paciência para esperar o tempo de cada um, que é o que a Sâmia estava colocando. A gente tem que esperar. Tem uns que são mais fechados ali e a gente tem que respeitar. Se a gente quer construir relacionamento significativo, a gente tem que dar tempo ao tempo. Fala-me. A nossa tendência, a gente não tem muito, de fato é difícil a gente ter muita paciência com o diferente. Eu acho que esse é um ponto crítico, né? A gente tem que trabalhar de uma forma muito assim, com Deus, porque eu já tive experiência, assim, lógico, eu não vou citar o que foi, mas assim, de conflito no pequeno grupo, aí você, tá, vamos lá, vamos tentar, conversa, aí não deu, conversa, tem uma hora que você fala, Deus, tô fora, né? Tô querendo cair fora. Mas é um aprendizado, esse exercício de paciência, olha, não é simples. Eu queria pontuar isso porque é uma coisa que a gente tem que clamar mesmo a Deus e exercitar e ir além. Aquela coisa que a Bíblia fala de andar uma milha, né, a mais, outra. É isso que a gente tem que se lembrar. Porque em muitos momentos o desânimo vem justamente porque somos diferentes. E às vezes eu vou falar o outro vai entender B, o outro vai entender C e a coisa pega fogo, né? Com certeza. Então, não é simples. É super importante esse ponto, né? A gente está consciente, enquanto responsáveis aqui por pequenos grupos, que a gente vai ter que... Deus existe mais do que nós até, né? Ângela, pior que eu falar isso de respeitar a pessoa que é mais, para mim é um tratamento. Porque eu sou totalmente das relações. Eu falo e eu convivo com pessoas que não são assim e em outras situações, essas pessoas me mostrando e Deus me mostrando a particularidade da pessoa ser resguardada, a pessoa ser fechada, a pessoa... E isso é lindo. E pra gente, às vezes, que é o oposto, você achar... Nossa. Sabe que a gente pode facilitar quando você vê que você tem um pequeno grupo que tem muita dificuldade de colocar, você fazer um tempo de compartilhar 2 a 2. Então, em vez da pessoa compartilhar naquele grupão, se você vê que a pessoa está tendo muita dificuldade, fala assim, vamos fazer um momento aqui de compartilhar em dupla? Pega uma pessoa que você tem intimidade aí no pequeno grupo e vamos compartilhar. Agora, conta para ela uma dificuldade que você tem nessa área, assim, relacionada com o que vocês vão tratar depois. Em vez da pessoa estar compartilhando com todo o grupão, às vezes ela se sente mais à vontade de compartilhar com um só. Né? Com um só. Então, a gente pode ir caminhando. A gente pode ser que assim, tenha degraus aí. Né? Então, até a pessoa chegar a ter aquela liberdade ou se sentir à vontade para compartilhar num grupo enorme, ela se sente mais segura em compartilhar com um. Depois você pode fazer grupo de 2 ou 3, né? De grupo de 2, depois grupo de 3, depois, né, dependendo do tamanho do seu pequeno grupo de homens, grupo de mulheres. A gente pode ir trabalhando pequenos espaços dentro do grupo, assim, né? Vamos compartilhar aqui nos mini grupos aqui, depois a gente vai para o grupão, né? E aí quem compartilha num pequeno grupo, né? Às vezes vai caminhando dessa maneira, caminha mais fácil, né? Aquela questão ali que você estava levantando, anterior, aí é duas situações, né? A maturidade do grupo, conforme a continuidade dele, muitas vezes vai ser resultado do crescimento individual. Então, assim, quem está disposto a participar de um pequeno grupo tem que estar disposto a crescer pessoalmente em função do grupo. Então, às vezes o tempo de um e de outro é incompatível, né? Você falou de pequenos grupos dentro do grupo, ou experiências específicas, né? Nós tivemos já uma experiência um dia lá em Maracás, quando separou grupo de homens e grupos de mulheres.
E aí foi compartilhando um com o outro, né? O negócio pegou fogo, né? Quando os homens estavam sozinhos ali, a gente ouvia mais mulher falando, na verdade, E sabe o que é interessante? Quando a gente fala de tolerância aí, no pequeno grupo, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Todos nós somos diferentes, então vamos ter dificuldades em áreas diferentes. O que eu tenho facilidade, às vezes o Tom pode ter dificuldade. O que ele tem dificuldade, eu posso ter facilidade. Porque ninguém cresce para todos os lados ao mesmo tempo, né? Então, cada um tem a sua maneira de ser. E às vezes, por exemplo, a Samia tem muita facilidade de compartilhar, ela pode ter dificuldade em perdoar. A gente não sabe. Tem pessoa, dificuldade de ouvir, né? Então, paciência. Então, cada um tem a sua dificuldade, a sua facilidade. Fala, cara. Eu ouvi de um pastor que a dificuldade do meu irmão é o meu campo de missão. Eu me apaixonei por isso. O Zé Machado falou. Né? Aonde o irmão lá tem a determinada dificuldade, fica sendo o meu campo de missão. Primeiro pegando o gancho da mirinha, porque Deus vai trabalhar em mim, para eu poder trabalhar com ele. Deus vai mostrar também que às vezes eu não sou tão, não sou tão top, né, que eu não possa lidar com a dificuldade do irmão, e que às vezes a dificuldade dele nada mais é do que também a minha realidade. E aí Deus, nossa, porque assim, é isso aí. Então a dificuldade do meu irmão é o meu campo de missão. Foi isso que o Ziel falou, né? Legal. Vamos lá. Então, para construir um pequeno grupo, cada participante deve ser honesto e transparente. Isso a gente já comentou aqui. No seu relacionamento com os demais. E aí é importante a gente respeitar, né, também quando um diz que não quer falar. Que é exatamente isso. Fala, não, qual que é a sua opinião? Não, eu não quero comentar. Ou qual que foi a sua experiência nessa área? Não, eu não quero comentar. Né? É melhor ele não falar sobre o assunto do que ele fingir que pensa igual a maioria. E aqui eu quero conversar uma coisa, porque para o líder é muito difícil ter opiniões contrárias, não é? A gente tem que lidar e ter um jogo de cintura enorme com as opiniões contrárias, como a Mirinha falou. É difícil ter opiniões contrárias num pequeno grupo. Mas aqui, o que ele está falando é melhor que a pessoa coloque, às vezes, que não concorda, do que ela fingir que concorda. E no interior dela, ela não concorde. Porque você cria máscaras dentro do pequeno grupo. E a nossa intenção é exatamente acabar com essas máscaras. Termos relacionamentos transparentes, profundos, intimidade, mutualidade. Senão a gente não cria dinâmica uns com os outros. Uma coisa interessante que o líder ele tem dificuldade com as diferenças, né? Às vezes as opiniões opostas diferentes. Mas o líder tem dificuldade também com quem não fala. E aí pode ser um problema do líder. O líder achar que aquela postura é contra ele. Então o líder tem que ter maturidade de entender que tem gente que não vai falar. E de repente essa pessoa vai falar e vai mudar muita coisa. Então assim, essa questão do líder de achar que tudo gira em torno dele, essa questão até de vaidade, isso tem que ter trabalhado também para o líder, né? Então se uma pessoa não fala, eu não estou conseguindo liderar aquela pessoa, ou ele tem uma opinião que talvez ele ache que vai me ofender, me chatear. Então essa é outra questão também que o líder tem que ponderar e trabalhar com ele mesmo, né? A gente uma vez estava lá em São Bernardo, ainda quando nós éramos de lá, a gente estava num grupo relativo, eu não gosto de microfone, não se dói, mas tudo bem. A gente estava num grupo assim, acho que de umas 40 pessoas, e um grande amigo nosso que estava no grupo foi contra uma coisa que acho que eu e o Tom, a gente colocou uma proposta lá para trabalhar com casais, e esse cara era nosso grande amigo, ele falou, eu não concordo, aquilo doeu tanto na hora, eu falei, e agora, o que nós vamos fazer? Me desmontou. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falei, bom, Deus, isso aqui não é nosso, é do Senhor, nos ensina, né? E aí, a partir daquele dia,
foi uma lição para mim, assim, que eu falei, não é isso. E assim, era um cara que caminhava com a gente, caminha até hoje, e ele sabia das nossas ideias, que a gente estava pensando, por que ele tinha que falar no grupo? Porque tinha que ser ali, porque era o momento, na hora que surgiu a dúvida. Então, às vezes isso até dói, mas é muito bom, pode acreditar. Não. Ah, com certeza que é só, né? Não, só ia comentar, né, o que talvez em cima do que o Ricardo falou, e na construção do pequeno grupo, eu acho que eu creio, eu vejo que você não consegue logo de cara tirar das pessoas. E se nós formos com esse objetivo, já no primeiro momento, porque as pessoas não têm afinidade, né? Então, e às vezes você demora para criar essa afinidade. Se você perceber, aí eu acredito que seja o momento de você perceber a oportunidade de você trabalhar isso posteriormente. Por quê? De repente eu vou ao grupo, louco para falar alguma experiência que eu tive, algum momento especial que eu tive, mas eu chego lá, tem pessoas que você fala, putz, não posso falar. E aí? Eu saio frustrado. Mas, e aí o líder, se ele tem essa percepção, ele falou, puxa, não, muitas pessoas não falaram, ou aquela pessoa tem uma carência, é o momento de utilizar o pós-grupo, que aí sim é o caminhar junto. Eu estou sentindo que a pessoa tem necessidades, e aí, à parte, eu vou trabalhar com essa pessoa. Eu vou estar junto com essa pessoa em outro momento, para tirar aquilo que ela queria falar no grupo. E faz parte do ministério, do pequeno grupo. Isso é caminhada, né? Ótimo, muito legal. Vamos continuando. Então, aqui, passando bem rapidinho, são as nossas reuniões de pequeno grupos. É importante o partilhar, poder falar acerca das inquietações, dos sentimentos, do que está me perturbando aquela semana, de quais são as angústias que eu estou passando, repartir essas experiências, os testemunhos. Isso é um momento importante do pequeno grupo. Cada um poder falar um pouquinho do que está acontecendo consigo. Também orar por esses problemas colocados no pequeno grupo e é claro que o momento de estudar a palavra e estar junto. Isso aqui tem em todos os pequenos grupos, né? Uns mais, outros menos. Quando a gente fala que tem um pequeno grupo que é do Ministério de Oração, é que essa parte de oração era a maior parte do grupo, né? Mas era um pequeno grupo especial, né? Vamos lá. O ambiente do pequeno grupo não é aula, não é palestra. Pequeno grupo é informal, é sentar em círculo, né? Pequeno grupo é olhar cara a cara, né? Pequeno grupo é intimidade, eu tenho que olhar nos olhos das pessoas, porque quando eu olho no olho, eu vou ver aquilo que o Tom falou. Ele estava querendo compartilhar, chegou aqui, ó, mas não saiu, ele não aguentou, ele não conseguiu. Pequeno grupo é olhar nos olhos, é sentar em volta, né, de um espaço, é olhar de frente, né? É pergunta e resposta, né? Então, se o seu pequeno grupo não fala muito, é porque não está sendo colocado, às vezes, nessa dinâmica de perguntas e respostas. Então, você tem que lançar uma pergunta e ver quem vai responder. O duro para o líder, às vezes, que você lança a pergunta e tem aquele silêncio. Aquele silêncio, e o líder fala, meu Deus, né? Aí, se o líder é mulher, e aí é uma dificuldade nossa, do nosso próprio sexo, né? É a ansiedade de falar, né? A mulher tem essa ansiedade de falar, muito mais do que os homens, né? Mas a gente tem que respeitar o espaço do silêncio, porque ele vai ser quebrado. Ele vai ser quebrado. Se você, na sua ansiedade, quebra o espaço do silêncio, você está impedindo que os outros participem. Então, aí é um trabalhar de Deus em nós, nos líderes, né? Jogue a pergunta, né? E fique em oração, né? Fique em oração, Senhor, move esse povo para falar, né? Por isso que é bom fazer em casal, aí você combina. Seu pequeno grupo é um pequeno grupo só masculino, né? Às vezes eles falam, você fala então, do casamento, ainda fala mais ainda. Mas isso é verdade. Esse fazer as pessoas compartilharem nem sempre é fácil.
mas é uma coisa necessária. É algo necessário no pequeno grupo. Porque senão vira um espaço de ensino-aprendizagem que nem uma escola dominical. Você vai estar ensinando. E não é o objetivo, não cria relacionamento. Se todos não falam, se todos não compartilham, se todos não colocam a sua opinião, então não é pequeno grupo. Né? Não tem a dinâmica de uns com os outros ali, não tem o aprofundar dos relacionamentos. O bom líder, facilitador, tem que fazer os outros falarem. Vamos lá. As atividades. Então, ó, a vida em pequeno grupo não se resume às reuniões. Gente, isso é muito importante. Mas desde que eu comecei a liderar Ministério de Pequenos Grupos, eu tento estimular o pessoal aqui com isso. É importantíssimo reuniões sociais no pequeno grupo. Porque é em reunião social que, às vezes, a gente aprofunda o relacionamento e aquela pessoa que não tem a confiança de se manifestar num pequeno grupo, numa reunião social, só com 2 ou com 3, vai criando pontes de relacionamento e ela vai criando a chance dela ter mais confiança de falar na hora do pequeno grupo, porque eu vou falar entre amigos, eu vou falar dentro de pessoas que eu conheço. Se eu não conheço ninguém, eu não vou falar. Né? Então, é muito importante a reunião social. Use a sua imaginação. Eu trabalho na CPV com pequenos grupos, um pequeno grupo na minha casa desde 2010. Outro dia eu estava vendo a primeira reunião de pequeno grupo. Né? Em 2010, viu, Carminha, nosso pequeno grupo? Está fazendo 5 anos, agora em março. E ó, nosso pequeno grupo é festeiro, gente. Né? Eu já trabalhava com pequenos grupos antes da CPV. Né? E assim, no nosso pequeno grupo, eu fui olhar, nós já fizemos cachorro-quente, nós já fizemos pizza, nós já fizemos noite árabe, nós já fizemos noite da massa, nós já fizemos noite que cada um trouxe um prato, eu já fiz... Hã? As caminhadas? Ah, não fizemos caminhada, a gente só come. Então... Mas qualquer atividade que reúna o grupo é uma atividade. Nós já fizemos um café num sítio. Nós fomos todo mundo para um sítio lá, tomar café da manhã. Né? Nós já fizemos bastante coisa assim. Né? E noite de sorvete, de sanduíche, e o que vocês quiserem, eu já fiz de um pequeno grupo. Mas é muito importante. Às vezes, por exemplo, um pequeno grupo fala, não, vamos fazer um artesanato, vamos fazer um bazar, vamos fazer caminhada, qualquer atividade que reúna fora dos encontros é importante. É importante para criar pontos de relacionamento, é importante para criar situações em que a gente vá encontrar os outros, de poder conversar e poder compartilhar e conhecer. Né? E poder conhecer as pessoas. Então, é super importante. Use a sua imaginação. Pequeno grupo pode terminar em pizza. Pizza eu já fiz no meu pequeno grupo, nós já fizemos com o grupo lá de Jundiaí umas 2 vezes. Né? Já fizemos feijoada, já fizemos almoço de massa com o pessoal de Jundiaí. O pessoal de Jundiaí é mais animado, eu acho, que o pessoal aqui de Vinhedo, para essas ações sociais. Não, o pessoal de Vinhedo... Porque aí vai ser grande grupo, não vai ser pequeno grupo. Essas pequenas reuniões são reuniões para você entrosar o seu grupo, para aprofundar relacionamento no seu grupo. A gente pode fazer e chamar todo mundo, só que não é esse o objetivo. Quando você faz uma reunião com um pequeno grupo, você estreita relacionamentos dentro do seu grupo. Eu já fiz assim, como lá com a Mirinha, a gente faz em Jundiaí, porque junta o meu pequeno grupo com o pequeno grupo da Mirinha. E, às vezes, junta o meu pequeno grupo com o pequeno grupo de casais. Né? Aí a gente faz 2 pequenos grupos. Assim. Uma social maior. Mas eu estou falando de sociais pequenas também. Né? Noite do risoto, nós fizemos no final de ano. Sempre a gente faz uma noite do risoto, foi gostoso. Então, assim, na noite do risoto tinham 13 pessoas. 13 pessoas em que 3 eram de fora do pequeno grupo, 3 eram visitantes. Que não vai, às vezes, numa reunião de grupo, mas se você chama para uma noite de risoto, vai. Né? Olha como é que é interessante, né, o agir de Deus. Tem uma
uma amiga nossa que faz parte do nosso pequeno grupo, e nós orávamos pela filha dela, o tempo todo. Orávamos pela filha dela e chorávamos junto pela filha dela. Até que a filha dela... Oi? Exatamente. E a menina não podia ouvir falar de Deus. Nada, versão. E a gente ali caminhando, orando, até que ela... Deus começou a agir. Né? Tu tem que crer no que Deus faz e na ação do Espírito Santo, naquilo que você está orando. E Deus começou a agir na vida da filha dela. E aí ela encontrou uma pessoa, e nessa noite do risoto, nós convidamos o casal. Nossa, eles estão lá no nosso pequeno grupo. Para quem tinha aversão à igreja. Para quem tinha aversão a Deus. Para quem tinha aversão a qualquer coisa que falasse de Deus. Hoje, eles fazem não só parte do pequeno grupo, mas a gente vê o quanto eles estão sendo sustentados dentro daquilo que eles estão ouvindo. Eles estão lá, quase lá. É aquela perseverança do caminhar de Deus num pequeno grupo. Né? Então, essa é uma grande experiência que a gente tem aí, que ficou marcada para a gente como nosso pequeno grupo. Né? Gente, atividade social, eu procuro fazer pelo menos uma no primeiro semestre e uma no segundo. Né? Às vezes, no segundo semestre, junta 2 pequenos grupos e uma de encerramento do ano. Né? Então, 2 cada semestre, se vocês quiserem. Se o pequeno grupo de vocês quase não se conhece, não tem relacionamentos profundos, quanto mais atividades sociais vocês fizerem juntos, melhor. Né? O pequeno grupo lá de casais, eu e a Miriam nem abrimos a boca já. Eles já falam, vamos comer uma pizza? Foi no aniversário de fulano, vamos comer uma pizza junto? Vamos comer não sei o quê? Vocês não vão? E fica lá. Né? A gente nem precisa se mexer lá, mas a atividade social lá rola, né? Porque eles criaram liga, eles, né, caminham sozinhos quase. Né? Então, mas é muito importante vocês entenderem a necessidade desses encontros sociais para o pequeno grupo. Caminhando. Quando um pequeno grupo se transforma numa panelinha, e aqui eu queria conversar, porque parece que um medo dentro da igreja, de pequeno grupo, disso aí, do pequeno grupo se transformar numa panelinha. E aí fala, não, porque é o pequeno grupo de vocês, vocês têm que chamar a gente, porque vocês nunca chamam a gente, ou alguma coisa assim. E eu noto assim, uma certa diferença de pequenos grupos, mas um medo, assim, pequeno grupo se transforma em panelinha quando ele se sai da linha, quando ele se desvirtua. Pequeno grupo não é panelinha, pequeno grupo é local da gente aprofundar relacionamento e intimidade. Eu não posso ter intimidade com toda a igreja, mas quando é que um pequeno grupo se transforma de uma panelinha, então? Como é que a gente sabe? Primeiro, quando eles se fecham em si mesmos. Quando o pequeno grupo não quer que ninguém mais entre, então, alto lá. Então, o líder tem que ficar de orelha em pé. Ele tem que sentar e conversar com o grupo. Gente, não é assim. Pequeno grupo é aberto. Aberto, deve ser aberto, e deve convidar pessoas, e deve estar aberto a receber pessoas. Se o seu pequeno grupo se relaciona entre si, todo mundo gosta de estar junto, mas não quer que ninguém entre, então alguma coisa errada está acontecendo. O pequeno grupo é para crescer. Né? É espaço de evangelização. Tá. Então, até um ponto que a gente não consiga mais se relacionar. Daí está na hora de dividir. Ali é uma ideia, entre 3 e 12 pessoas. Um pequeno grupo pode até ter um pouco mais, mas eu acho que se chegou num espaço que você não consegue estabelecer relacionamentos profundos, aí está na hora de sentar e falar, gente, então vamos dividir? Então, mas presta atenção, Samuel, o seu começou com 13, mas a gente tem que ver que o pequeno grupo no caminhar, ele vai crescendo ele cresce. Então, vai ter reunião com 13, vai ser o máximo, mas vai ter reunião que vai ter 7, 5, vai ter reunião com 13. Né? Se o pequeno grupo, na sua média, ela fica com 13 ou mais que 13 ali, né, 20, 25 pessoas, não dá.
Exatamente. Tem que ser menor, um pouco, para poder ter relacionamento, né? Então, quando começa, às vezes, grande assim, a gente fala assim, vamos começar dividindo. Não, porque você não sabe quantas pessoas vão querer caminhar juntos, porque muita gente desiste. Não quero isso, não vou. Não, né? A gente tem que... a gente não está aqui para ser ditador com ninguém. Se a pessoa realmente, às vezes, ela não encontrou liga ali naquele grupo, ela vai procurar o outro. Ela pode ir. Isso aqui não é fechado. Pequeno grupo não é uma coisa assim... A gente está dentro da igreja e tem que ter liberdade. Eu posso falar, olha, não gostei desse pequeno grupo, não tem a ver comigo, eu vou em outro. E ninguém tem que ficar com ciúme, gente. Ninguém tem que ficar doído com isso. Ninguém tem que ficar preocupado com isso. A gente tem que dar liberdade para as pessoas irem aonde elas se sentem à vontade. E o líder tem que ser maduro para aceitar isso. Aceitar que as pessoas vão, que as pessoas vêm, que as pessoas têm liberdade de transitar. Não é? E não tem que ficar triste, nem dodói, nada disso. Vamos embora, vamos fazer a igreja crescer. Vamos caminhar com pessoas que têm a ver com a gente, né? Tem uma outra coisa que a gente também tem que ficar preocupada, é quando o grupo começa a competir, né? Porque o meu grupo faz isso, o seu não faz, porque... Então, assim, umas coisas assim que não cabem, né? Então, se você viu que tem gente com esse espírito de competição no grupo, tem que sentar, tem que conversar, falar, não tem a ver. A gente tem um jeito, eles têm outro, não tem que competir. A outra coisa, eu acho que para mim é uma das coisas mais preocupantes, é quando o pequeno grupo começa a reivindicar autonomia em relação à igreja. Não, o que a gente está fazendo não tem nada a ver com a CPV, então vamos fazer uma reunião, porque eles fazem a reunião deles, nós fazemos a nossa, e começar a competir com horários de reuniões da igreja, começar a competir com essas coisas. Então, a gente tem que se preocupar. Pequeno grupo é pequeno grupo, mas é parte do corpo, né? Não é porque eu sou mão, não sou do corpo, né? É aquele negócio, né? Não, é para parte do corpo. É uma parte, mas é corpo, né? Mão, braço, perna, pé, tudo faz parte do corpo. Então, a gente tem que agir como corpo, respeitar o pastor, que é líder do corpo, né? E a gente tem que saber que a gente está dentro de um corpo, que é a igreja, que é a CPV. Nós somos pequenos grupos da CPV. Então, a gente está sendo liderado pelo pastor Ricardo Costa, e a gente tem que ter essa noção. Se o pequeno grupo começa a reivindicar autonomia, alto lá. Alguma coisa está desvirtuando aí do caminho do pequeno grupo. Vamos lá. Liderar um pequeno grupo é muito mais que dirigir reuniões semanais. Não é só isso. Liderar o pequeno grupo é, de fato, pastorear um pequeno rebanho, que é aquilo que o Tom estava falando. A gente tem sobre nós a responsabilidade. Embora a gente não tenha título de pastor, a gente exerce função pastoral. E a gente tem que estar ciente disso. Se tem uma pessoa do meu pequeno grupo passando por uma dificuldade e eu estou sabendo disso, então é meu dever procurar essa pessoa, orar com ela, perguntar se ela precisa de alguma coisa, né? Esse é o meu dever de pastor daquele pequeno grupo. Eles estão sobre minha liderança, sobre minha responsabilidade. Eu tenho que pastorear, né? O pastor Ricardo não vai dar conta de 100 pessoas, né? E função de líder é pastorear. Uns ali, eu achei legal essa foto, porque não só parece que o pastor carrega o carneirinho, como outro carneirinho também, né? Porque um membro do pequeno grupo também pastoreia o outro membro, né? Também pode. Fala, se eu posso chamar a Carmen, falei, Carmen, vamos lá, vamos fazer uma visita comigo. Tem fulano de tal, está doente, não sei o quê, vamos lá, junto. Não é que é assim que a gente faz, né? Então, vamos lá, Carmen, ora comigo, fulano está precisando. Então, a gente tem toda uma dinâmica ali dos uns com os outros, né? De pastorear o pequeno grupo. Diga. No nosso pequeno grupo, que a gente tem que pensar, quando a gente faz parte do pequeno grupo, esse lance não só do pastoreio de estar ali na reunião, mas fora disso. Eu tenho 2 amigas do pequeno grupo que têm dificuldade de carro. E aí o que acontece? Eu me
coloco à disposição de pegá-las e levá-las. Isso eu estou me vangloriar, pelo menos, primeiro que eu aprendi que o que é meu é do reino. Isso é uma coisa que eu aprendi, graças a Deus, que eu fui abençoada assim dentro do reino de Deus, né? Tenho sido. E aí, é bem interessante, porque o meu caminho é o oposto, né? É o oposto. Então, às vezes você quer que alguém esteja no seu pequeno grupo, mas você também tem que sair da sua zona de conforto e ajudar esse pequeno grupo a caminhar, né? Eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo muito 10, muito 10. E é muito interessante, ou você se desdobra ou não desdobra, porque isso acaba sendo bênção para mim, de ver que quando eu saio daquela reunião, aquelas minhas amigas saem voltando comigo, conversando no carro, aquilo, o que fez bem na vida delas. Isso para mim é algo maravilhoso. Então assim, a gente precisa também estar atento a isso, né, na nossa caminhada de pequeno grupo. Esse pastorear também entra nesse caminho aí. Se a pessoa não veio, liga, falando, você não foi, aconteceu alguma coisa? Olha, entendeu? A gente tem que estar antenado, porque é uma conexão, né? A gente tem que estar antenado para caminhar nesse pastoreio junto. É um privilégio tão grande que... Sabe aquela história que você vai no hospital visitar o doente e você sai de lá confortável? É bem isso. O doente acabou te confortando, não você ali. Verdade. Bem, o líder do pequeno grupo tem que saber o que a gente espera dele. E o que se espera de um líder de pequeno grupo? Então vamos caminhando. A gente espera primeiro que ele transmita a verdade. O líder de pequeno grupo tem que ter essa consciência de que a gente tem que ter um mínimo de conhecimento da palavra de Deus para compartilhar essa palavra de Deus. Então, o líder de pequeno grupo, né, ele tem que estar transmitindo, não é a versão dele ou a opinião dele. A gente está ali para transmitir o que a Bíblia diz a respeito das coisas da vida, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. A igreja espera que vocês estejam baseados na palavra de Deus. Não vai ter ali um pastor para ver o que o líder está falando ou deixa de falar, mas é esperado do líder que ele seja fiel à palavra de Deus. A outra coisa que a gente espera, lembra daquele negócio de dificuldade de compartilhar? A começar em mim, né? Então, o compartilhar começa com o líder. O líder tem que estar disposto a se abrir. Eu não vou querer que o outro conte a experiência dele se eu não contei a minha. Mesmo porque, né, é o que eu falo, quando eu preparo um estudo de pequeno grupo, Deus começa comigo. E Ele começa a testar aquilo em mim. Se vocês pararem e prestarem atenção. Comigo é assim, com vocês Deus faz isso. Comigo Ele faz isso. Ele testa aquilo que eu preparei naquela semana, Deus vai me testando. Então não é possível, né? Então assim, a gente, se você parar e prestar atenção, né, você tem que, se você quer que o seu grupo participe, fale, conte experiências, você tem que começar a contar as suas, né? Porque se você ficar bem caladinho na sua zona de conforto, ninguém vai ter coragem de compartilhar. Então, é esperado isso do líder, né? Que o líder comece assim, a ser transparente, verdadeiro, e comece a falar. A outra coisa é aquilo que a Mirinha estava falando, é de administrar sentimentos. Como é difícil administrar esses sentimentos dentro do pequeno grupo. A gente vai se deparar com situações inesperadas, situações que pessoas vão compartilhar coisas que você não esperava. Pessoas sendo oprimidas, pessoas sendo, né, massacradas ali emocionalmente, pessoas que estão vivendo situações de abandono, de desemprego, e você vai ter que administrar um monte de sentimentos, ressentimentos, mágoas. A gente está lidando com relacionamento, e não existe relacionamento sem sentimento, não existe o aprofundar de um relacionamento sem sentimentos envolvidos com aquilo.
Então a gente vai ter que aprender a administrar esses sentimentos, né? E vai ter uma hora que a gente vai ter que parar o estudo e falar assim, gente, vamos orar por isso, né? Se a pessoa para e ela se abre e ela está no desespero de uma situação, então eu acho que a gente vamos parar então aqui, vamos orar por essa situação. A pessoa tem que sair dali mínimo confortada, com o mínimo de apoio naquele pequeno grupo, né? Então isso é muito importante, né? No pequeno grupo a gente tem que pedir para Deus a sabedoria de lidar com esses momentos, né? De compartilhar. Porque a gente quer que as pessoas se abram, mas depois elas se abrem e a gente fala, e agora, o que eu faço? Não é? Então a gente tem que aprender a lidar com os sentimentos. E a pessoa fala, eu estou com raiva, eu estou ressentida, eu estou, né, transtornada, tá, né? E o que a gente faz agora? Não. As pessoas, sentimentos não é uma coisa que às vezes que a gente manda, né? A gente não manda. Mas a gente pode orar por aquilo, a gente pode colocar o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo, né? E a gente pode colocar, se você for ler os Salmos, né, Davi quer dar um soco na boca dos inimigos e quebrar todos os dentes, né? Ter sentimentos é uma coisa normal, todos nós temos, e a gente tem que aprender a ouvir e não julgar, a ouvir e a falar. Então vamos orar por isso, né? Realmente, às vezes o que a gente tem para falar para a pessoa é que realmente, né, é uma situação difícil que você está vivendo. Vamos orar por isso, para que Deus conforte o seu coração, ministre o seu coração, porque às vezes a gente tem que aprender que a gente tem que acolher e não colocar um peso em cima dos ombros daquela pessoa. Ela vai falar, eu não consigo perdoar, já orei milhões de vezes, não consigo perdoar. Mas Deus manda perdoar. Eu acolhi alguma coisa? Confrontou. Desculpa falar muito, mas nosso grupo lá na casa tem uma característica que é assim, a minoria das pessoas são da igreja. A gente tem a maioria, vamos lá, a maioria são pessoas lá do condomínio, então a gente tem muito assim, juntando essa questão da aceitação e lidar com os sentimentos. Pessoas espíritas, pessoas que se dizem ateus, pelo menos dois, mas estão lá. Por quê? Porque tem um vinho, tem uma comidinha e gostam de estar, né? Então, já tivemos situações em que uma pessoa que é espírita começou a falar e quase pregar o espiritismo. E era um momento que a gente não pode cortar, entendeu? Não dá, né? Depois a gente tentou, nós retomamos e foi, o Tom falou, não, agora a gente vai orar, porque assim não tinha muito o que fazer. Tem situações que eu fico assim, ai meu Deus, lá por dentro, né? E agora? O que vai acontecer? Porque parece que a coisa... E por que eu queria comentar isso? Quando a gente falou da panelinha, quando você falou da panelinha, que não pode ser, a maioria dos grupos talvez sejam pessoas da igreja, mas nós estamos abertos para pessoas diferentes, inclusive do ponto de vista de crença e religião. E eu acho que aí, quando entra isso nessa questão de administrar sentimentos, pessoas que pensam a respeito diferente de Deus, isso pega muito, né? E nessa questão é muito difícil. Então, o ateu que falou, eu estou aqui porque eu gosto de vocês, mas eu não acredito nada do que vocês estão falando. Nessa hora, né, você quer abrir João 3,16 e pregar. Mas é bem prático isso. Tem sido uma experiência para a gente de aprendizado. E difícil, por isso que eu falo. Para mim, o que eu mais tenho aprendido no pequeno grupo é essa questão. Como administrar, como ouvir, como... essa coisa tão diferente do que eu penso, porque de repente o cara é espiritual, praticante, né? E vai querer pegar para mim tanto quanto eu quero pegar para ele. Né? Então, só essa alerta. Nós vamos estar até falando um pouco sobre isso aí, a nossa hora das conversas. Né? Mas essa questão de administrar sentimentos é uma coisa muito difícil, né? E a gente tem que estar preparado para estar acolhendo o sentimento daquela pessoa, né? A gente vai falar na hora das conversas também, mas acolhendo o sentimento que eles vão estar compartilhando ali, de maneira que eles saiam dali confortados, quando a situação é uma situação de opressão, de desespero, de desesperança, né?
a gente vai caminhando. A outra coisa é demonstrar comportamento. Então, o líder de pequeno grupo tem que ser exemplo, né? Ele deve, no mínimo, dar o exemplo daquilo que ele está esperando dos outros. Ninguém espera que vocês sejam perfeitos, mas, né, no mínimo, a gente tem que ser transparente, né? E tentar fazer aquilo que a gente prega. Então, o comportamento do líder, né? Então, eu posso falar que você tem que ter tolerância com o irmão, mas o irmão abre a boca falando o contrário de você corta e não deixa ele falar. Então, que tolerância é essa que eu estou falando de tolerância? Tolerância zero. Então, assim, a gente tem que ter o mínimo de demonstrar aquilo que a gente está falando, né? E aí é isso de um comportamento ali dentro do pequeno grupo e fora do pequeno grupo, né? A outra coisa é reproduzir liderança. E eu vou falar particularmente, eu tenho dificuldade nisso aí, eu estou treinando vocês, né? Mas é uma dificuldade para mim dentro do pequeno grupo, né? Porque eu já treinei um líder, ele acabou saindo do pequeno grupo, eu já treinei outro, tentando resgatar outro, mas assim, na verdade você tem que reproduzir a sua liderança, né? Para que, se for dividir, ou se for, você tem que treinar a pessoa para ficar no seu lugar, senão você fica insubstituível, né? Na verdade, ou unir para compartilhar. Então, você tem que ir detectando pessoas que possam ser líder e né, substituindo. Que Deus mostre quem serão esses líderes. E eu li um livro uma vez sobre pequenos grupos que ele fala assim: para você encontrar liderança, você tem que orar, orar e orar. Né? Não é fácil encontrar líderes, né, voluntários dentro da igreja que queiram participar e que queiram se dedicar. Vamos lá. Bem, agora eu vou falar de nós mesmos, dos nossos líderes, facilitadores. A nossa participação no grupo é fundamental. A gente não vai dar aula, a gente não vai dar palestra, né? A gente quer que todos participem, mas a gente tem que fazer um trabalho de facilitador. Quando o líder não faz bem seu papel de facilitador, algumas coisas podem acontecer, né? Dentro do pequeno grupo, e ali eu já vivi em situações difíceis, assim como a Miriam também já se viu em situações difíceis, e quem tem pequeno grupo já se viu em situações difíceis, difícil de contornar, como moderadores e facilitadores. Não é fácil facilitar a conversa, né? É mais fácil falar o tempo todo, né? É mais fácil falar aqui o tempo todo e dar aula do que sentar num pequeno grupo e moderar, né? Muito mais fácil, né? Porque aí eu não dou opinião, assim, oportunidade de ninguém dizer o que pensa contrário a mim, né? Bem, vamos lá. O que pode acontecer quando a gente não exerce a nossa função? Aquele quadro lá não tem. É porque eu desdobrei. Tem aí num quadro só. Eu desdobrei o quadro para estar conversando com vocês mais rápido. Senão eu acelero. Senão eu acelero por tudo de uma vez. Gente, vocês querem parar? Quer um café? Quem quer parar? Quem quer o café? Então, vamos parar aqui. E aí eu volto. Aqui que pega, né? Aqui que a gente tem tido problemas, às vezes, como facilitadores. Como eu falei, é muito mais fácil eu pegar um estudo bíblico profundo e dar uma aula do que eu abrir para perguntas e participações. Mas o grupo não cresce em intimidade, em relacionamento, se a gente não abrir para todo mundo falar. Além de que a gente também tenha o Espírito Santo falando com cada um de nós. E a discussão e o estudo fica muito mais rico quando cada um coloca a sua opinião. No entanto, nós temos preocupações, né? Ao mesmo tempo que a gente abre para participação, a gente corre alguns perigos aí, quando a gente abre e todo mundo participa. Então, o líder, como facilitador, como orientador desse grupo, ele tem que tomar alguns cuidados, né? Então, vamos lá. O primeiro cuidado é isso aqui, ó.
o grupo pode se meter numa discussão que não chega a lugar nenhum. Né? Você já viu isso acontecer dentro do grupo de vocês? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não deixar essa discussão rolar e a coisa vai discutindo, um põe uma opinião, outro não põe opinião, e não chega a lugar nenhum. Você gasta o tempo do seu grupo, você desgasta o grupo e não é produtivo. Né? Não adianta você discutir se o batismo por aspersão, por imersão, você não adianta discutir essas coisas. Tem igreja que é de um jeito, tem igreja que é de outro. Não adianta a gente ficar debatendo coisas num pequeno grupo que a gente não vai chegar num consenso. Que teólogos debatem há anos e não chegam num consenso. Não somos nós, no pequeno grupo, que vamos chegar. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que a gente vai deixar o grupo debater? Né? Qual que vai ser essa participação? Quais são as questões a serem levantadas no pequeno grupo? Né? Senão a gente fica colocando mais minhoca na cabeça dos participantes do grupo do que esclarecendo, instruindo, crescendo. Então é super importante. Quer ver uma coisa que... outro dia, teve uma pessoa no meu pequeno grupo, e o meu pequeno grupo tem muita gente assim já antiga de igreja, bem antiga de igreja. E ela levantou uma questão que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que a gente estava conversando. E uma questão absolutamente, para mim, que não tinha que ser discutida. Eu estava falando, não lembro o que eu estava conversando tudo, aí eu estava falando sobre o livre-arbítrio. Aí ela virou e falou assim, mas não tem livre-arbítrio na Bíblia? Eu falei, realmente não... Né? E eu pensei, então a gente senta, vamos tomar um vinho e eu vou te mostrar um monte de passagem bíblica sobre isso. Mas eu não vou começar a discutir sobre isso aqui agora, porque não tem nada a ver com o assunto que eu estou falando. Né? Aí eu olhei para ela, ri e continuei. Porque simplesmente não era a hora, não era o tempo, não era o local de eu estar discutindo com uma pessoa que nasceu na igreja, que nem eu, que na cabeça dela não existe livre-arbítrio. Então, assim, se fosse um novo convertido, eu, no mínimo, teria que dar uma resposta. Se fosse uma pessoa, né, nova de igreja, mas o que né? Mas não uma pessoa que nasceu na igreja, que está ali na igreja, e já era para ter essa questão resolvida há muito tempo. Então, como é muito amiga minha, eu falo, na próxima vez que eu sentar para tomar vinho com ela, eu vou conversar sobre o livre-arbítrio. Eu vou mostrar que no Éden, Deus já nos deu o livre-arbítrio. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado dessas discussões que não chegam a lugar nenhum e que, às vezes, provocam até mais dúvidas nos não cristãos do que... Então, você vai falar sobre milênio com um não cristão, na vinda de Cristo, se é pré-milenista, pós-milenista. Isso é coisa de escola bíblica. Então, você viu que nessa... Não lembro que tinha uma época que eles falavam muito disso? Pré-milenista, pós-milenista. A igreja adorava falar sobre isso. Hoje em dia ninguém mais fala, graças a Deus. Porque é uma coisa que... Né? Mas isso são discussões assim, que às vezes não chegam a lugar nenhum. Né? Tem toda uma teologia apocalíptica aí para a gente discutir, mas não é para discutir em pequeno grupo esse tipo de coisa. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não chegar e gastar muito tempo, e o nosso precioso tempo de pequeno grupo, com discussões que não chegam a lugar nenhum. A outra coisa, o líder tem que tomar cuidado para não divagar numa discussão. Às vezes a discussão é até uma discussão importante. Como que eu vou lá? Teve uma vez que eu tive dificuldade de pegar o gancho da discussão, como a Mirinha falou. Às vezes, a discussão vai girando e são assuntos até relevantes e importantes, mas que tocam tão profundo emocionalmente nas pessoas que elas não param de falar. E aí, vai tomando todo o tempo do pequeno grupo. E aí, tem que ter toda uma habilidade, toda um jeitinho de você retomar aquela discussão sem ofender as pessoas. Tem pessoas que não param de falar, e mesmo que você queira fechar, você não... Ou você é mal educado com a pessoa e ela nunca mais volta no seu pequeno grupo, ou você deixa ela falar, e quando ela terminar, você
tenta puxar de volta. Mas, voltando aqui ao que a gente estava falando, inicialmente, né? Ou tem esse ponto de vista que você está falando, que é uma visão espírita, mas a Bíblia fala a respeito disso dessa maneira, né? Então, são maneiras da gente retomar o assunto e falar, esse ponto de vista que você colocou, né? É o que você pensa, nós pensamos a respeito disso, e a Bíblia fala sobre isso dessa maneira. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas discussões, que, na verdade, se tornam distrações. Teve uma vez que veio uma discussão que, às vezes, toca muitas pessoas, por que as pessoas sofrem? Você lembra? No nosso pequeno grupo, e nós temos pessoas bem sofridas no nosso pequeno grupo, perda de marido, de filho, e, assim, muito doídas, né? Chegaram no pequeno grupo muito destroçadas, né? E quando a gente fala a respeito de sofrimento, então isso vai, parece que não tem fim, né? E até perguntas, né? Por que uns sofrem e outros não sofrem? Então, por que Deus aliviou o sofrimento desse levando e não aliviou do outro que ficou sofrendo? Então, tem coisas que você vai responder, tem coisas que você nem tem resposta. Né? Você não precisa responder, porque realmente a Bíblia não responde essas perguntas. Então, a gente tem que ter a sabedoria de que vai chegar no momento que fala, bem, né, esse tipo de pergunta que você faz leva a uma reflexão. Porém, a Bíblia não responde isso. Né? Nem todas as respostas estão na Bíblia. Tem tempos e épocas que Deus separou para a sua autoridade. Né? Assim que Paulo fala lá em Atos. Tem coisas que Deus separou para ele e para a autoridade dele, e ele não revelou para nós. Porque na sua santa sabedoria, onisciência, onipresença e onipotência, ele achou que nós não deveríamos saber. Para nossa própria paz, tranquilidade e para nosso próprio bem. Né? Então, tem coisas que a gente não tem resposta na Bíblia. E foi isso que eu respondi para a pessoa. Eu falei, olha, isso não sei, não tem resposta na Bíblia. Não adianta você ficar no porquê, porque não tem. Né? Então, a gente tem que ter como facilitador uma certa sabedoria e habilidade para falar nessas horas. Facilitar, para você não escutar, né? Então, às vezes, você até tem uma resposta filosófica ou teológica sobre o assunto, mas não é o que a pessoa precisa ouvir, entendeu? Então, às vezes, ela só precisa ser acolhida, chorar junto, concordar, orar, né? Mesmo que, às vezes, você tenha uma resposta lá, toda lógica por trás do porquê e tudo mais, mas não era isso que era o momento, entendeu? Então, às vezes, isso acontece. É verdade. Então, assim, a pessoa, nessa questão que às vezes toca muito profundamente na vida dela, né, do porquê sofre, porquê isso, porquê aquilo, né, tem. Jesus não falou porquê. O que eu sei é o seguinte, que não é para pagar pecado, né? O que a Bíblia diz? Jesus falou, não foi o pai dele nem ele que pecou, foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. E Jesus saiu pela tangente e não respondeu. Então, se ele não respondeu, que era Deus, muito menos eu, né? Vamos lá. Pode se frustrar quanto às expectativas. Então, se a gente não age como facilitador, né? E essas discussões vão girando e não chegam a lugar nenhum, ou então são discussões, as pessoas podem ficar frustradas, porque elas chegam ali, elas querem levar alguma coisa de volta. Né? Então, a gente pode frustrar a expectativa, ou pode deixar de dar espaço para pessoas que queiram falar. Né? Às vezes, a pessoa chega ali no pequeno grupo querendo falar, e se ela não encontra esse espaço de compartilhar, ela pode sair frustrada. Então, como facilitador, a gente tem que ter habilidade. Você tem que olhar nos olhos das pessoas, porque às vezes o olhinho dela está piscando, brilhando assim, morrendo de vontade de falar, mas ela não tem coragem de te interromper. Então, é hora de você parar de falar e falar, o que você quer dizer? Parece que você está querendo dizer alguma coisa, e você dá espaço para ela compartilhar. Se você não age como facilitador dessa maneira, você pode frustrar,
porque ela realmente podia estar com aquilo engasgado na garganta, assim, morrendo de vontade de compartilhar alguma coisa e sair dali frustrada, triste, porque realmente não pôde colocar a dificuldade dela naquele momento. A outra coisa é que a gente pode enveredar por caminhos tortuosos, discutindo heresias e questões irrelevantes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se discute no pequeno grupo. Antes de eu vir para a CPV, eu participava de outra igreja presbiteriana e eu tinha pequeno grupo também. Foi sempre uma área que eu gostei de trabalhar na igreja. E nesse outro pequeno grupo que eu tinha, uma vez veio uma pessoa que não era da igreja, e começou a ali participar junto com a gente, no pequeno grupo. Era uma pessoa muito difícil. E era uma pessoa que, né, depois a gente, convivendo mais com ela, via que ela tinha distúrbio de personalidade. Era uma personalidade problemática e que gostava de polarizar toda a atenção. Esse tipo de pessoa é um desafio para o líder de pequeno grupo. Porque essa pessoa começa a falar e não para. Ela quer todas as atenções do pequeno grupo para ela e para os problemas dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, são questões que não têm a ver com o grupo em si. Né? E tem que ter toda uma habilidade para dar um jeito de tirar a palavra daquela pessoa e deixar outras pessoas falarem. Né? Outra coisa que é muito difícil, que o líder de pequeno grupo tem que estar atento, é as heresias, coisas que não estão na Bíblia, né, e que podem ser colocadas, e a gente tem que trazer o estudo assim, bem, o que a Bíblia diz é isso. Você pode estar falando isso, mas a Bíblia está dizendo aqui. Então, a gente não está livre de pessoas, ou que não têm conhecimento bíblico, ou que têm outras teologias, né, chegarem no nosso pequeno grupo e compartilhar. Então, você pode estar respeitando o que a pessoa pensa. Falei assim, eu respeito o que você pensa a respeito disso. O que a Bíblia diz a respeito disso é isso. Então, a gente tem que ter essa habilidade como facilitador do pequeno grupo. Senão, a gente pode deixar com que os outros membros do pequeno grupo tenham noções de coisas que não estão escritas na Bíblia, que são heresias. Né? São coisas que não são pregadas, não estão na Bíblia, não fazem parte do que nós acreditamos. Então, o líder de pequeno grupo ele tem que ter toda uma habilidade e agir nessa hora, né, sem ser grosseiro com a pessoa, sem ser mal educado com a pessoa, né, respeitando e amando como ser humano, no entanto, dando aquela guinadazinha na conversa, né, com todo jeitinho, amor e respeito. Respeito a sua opinião, você tem todo o direito de colocá-la, mas a Bíblia nos diz isso a respeito desse assunto. Então, a gente não envereda por caminhos de heresias, né? E caminhos tortuosos aí. Então, a gente tem que ter toda uma habilidade. Então, você como líder de pequeno grupo tem que orar, ajoelhar e pedir que Deus te oriente e te dê essa sabedoria do que falar, como falar e a hora que falar. Vamos lá. Por isso, o líder de pequeno grupo tem que ter um preparo. Não dá para uma pessoa que não tem absolutamente nenhum conhecimento bíblico, entrou ontem na igreja, nunca leu a Bíblia e está agora querendo dirigir um pequeno grupo. Tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de preparo. Tem que vir aqui nos estudos do pastor Ricardo. Então, vamos nos aprofundar na Bíblia, panorama bíblico do Novo Testamento, panorama bíblico do Velho Testamento, ter uma noção dos evangelhos, uma noção do que a Bíblia fala a respeito dos principais temas. Tem que ter uma noção da Bíblia, porque não dá para dirigir um pequeno grupo sem nenhum conhecimento da Bíblia. Né? Então, tem que ter um preparo. Agora, tem que ter também toda uma devoção e um relacionamento com Deus, e toda
uma orientação espiritual. Então a gente tem que ter o preparo espiritual do Espírito Santo e aquela bênção de você estar transmitindo aquilo que o Espírito Santo também vai te tocando enquanto você está preparando o estudo, né? O Espírito Santo fala com você para você poder falar com os outros também, conversar com os outros acerca das próprias coisas. A gente não pode usar os nossos argumentos e o que a gente pensa, né? Nós devemos transmitir o que a Bíblia diz a respeito das coisas, né? E se você for um cristão já há bastante tempo, você já absorveu isso. E, na verdade, a sua opinião é baseada exatamente no que a Bíblia diz, né? Então, a gente tem que ter o preparo espiritual, o preparo intelectual e esse preparo pastoral. Saber que você é pastor do seu pequeno grupo, né? Você vai orar com os que estão passando dificuldade, você vai orar por eles, você vai orar com eles, você vai visitar. Então, o líder de pequeno grupo ele tem que estar se preparando também para essa missão, para esse ministério. Além do preparo, o líder de pequeno grupo tem que ter sensibilidade. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, né? E sensibilidade para ouvir a voz do seu pequeno grupo, né? E essa semana que passou, né, eu falei com a Carmen. Carmen, eu tinha preparado um estudo todo do Salmo 2. Eu preparei o estudo durante a semana. Antes do pequeno grupo chegar em casa, e ia ser lá na minha casa, eu sentei e orei diante de Deus. E li o Salmo 2. E aquilo não tocou em nada absolutamente no meu coração. Eu falei, Pai, não é isso que tu está falando, não é esse o estudo. E eu continuei lendo, li o Salmo 3. E aquilo foi um bálsamo para mim. Eu falei, Deus, primeiro o Senhor fala comigo. Depois, com o meu pequeno grupo, eu não posso transmitir uma mensagem que não está absolutamente caindo nada no meu coração. Eu vou ler o Salmo 3. E o Salmo 3 é um bálsamo. É um salmo de consolo. É um salmo de ajuda. E quando a gente começou a fazer o compartilhar lá do pequeno grupo, cada um estava passando por dificuldades, apertos. Nossa, era um sofrimento atrás do outro. Era uma perseguição atrás da outra, era um problema atrás do outro, né? E aí a gente fez aquele compartilhar mais demorado, né? A gente orou e o Salmo 3 foi um bálsamo, exatamente um consolo, né, para o coração daquele pequeno grupo. A gente tem que ouvir a voz do Espírito. Às vezes não é aquilo que a gente prepara, né? Que Deus faz muda, né? E a gente tem que ouvir a voz do pequeno grupo. Por quê? Porque às vezes a gente preparou aquele estudo, só que o pequeno grupo está passando por coisas tremendas. Às vezes o compartilhar são coisas tão pesadas, tão doídas, que a gente tem que diminuir o estudo, às vezes ler um pouquinho, orar muito, né? Porque o que às vezes as pessoas estão precisando é o compartilhar, é o consolo, é a oração, muito mais do que palavras, né? Então a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo e sensível também ao que as pessoas estão colocando, né, ali no pequeno grupo. Bem, vamos lá. Flexibilidade. E a gente está conversando isso com um tom ali no coisa. O líder deve lembrar-se que a participação de todos é o alvo desejado, mas geralmente alguém do grupo se encarrega quando às vezes sai o assunto muito, quando um fala uma coisa muito fora, né? Às vezes, se você ficar esperando, o outro do próprio pequeno grupo já vai dar o toque. Quando isso não acontece, então é que entra o líder como facilitador, né? O líder tem que estar ali de guarda, né? Para ver a participação de cada um. E, geralmente, a gente encontra essa ressonância, né? Um fala uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, o outro chega aqui, mas eu não acho que é assim, né? Você não precisa ficar interferindo toda hora, porque senão você desgasta na posição de líder também. Mas, quando ninguém se manifesta e a coisa é muito fora, aí está na hora do líder tá intervindo, né? Então, nesse processo da gente não bloquear a participação do grupo, deve ter
Deve ter tato para evitar longas discussões e debates, mas intervir quando a linha da tolerância ultrapassa o que a Bíblia diz. E a gente deve sempre concluir, bem, a Bíblia diz isso. Né? A gente não é dono da verdade, a gente não está ali para colocar nossa opinião. A gente está ali para colocar o que a regra de fé e prática que a gente tem na mão diz. Então, bem, e aí deixar com que o Espírito Santo convença. Né? Que, na verdade, né, a gente tem que ter bem isso tranquilo na nossa cabeça. Não somos nós que convencemos ninguém. É o Espírito Santo que convence. Né? Do pecado, do juízo. Né? Então, a gente tem que estar tranquilo perante Deus. Por isso é importante que o líder sente, ore, prepare, né, na presença de Deus, para que Deus vá conduzindo o estudo do pequeno grupo e toda essa parte de facilitador, que não é nada fácil. Né? É bem difícil ser facilitador. Né? Vamos lá. A outra coisa que se espera do líder de pequeno grupo aí é a autenticidade. Né? A gente não espera que um líder seja perfeito, mas espera sim que ele seja honesto. Né? Ninguém vai ser perfeito. Ninguém tem facilidade em todas as áreas. Né? Então, se o líder se coloca numa posição inatingível, né, alguma coisa errada existe. Todo mundo erra, todo mundo peca. Né? E a gente espera do líder de pequeno grupo que haja, com o pequeno grupo, essa transparência. Né? Eu não preciso me colocar na posição de pessoa perfeita, porque todo mundo sabe que eu não sou. Né? Eu não preciso só compartilhar as minhas experiências exitosas. Eu posso compartilhar todas. Né? E porque o que se espera de um líder é que ele seja honesto, transparente para com as pessoas. Nós somos pessoas querendo melhorar. Não somos perfeitos. Longe de nós a perfeição. Nós somos pessoas caminhando. Por isso é difícil lidar com nossos sentimentos. Por isso é difícil a gente lidar com a limitação do outro. Por isso é difícil os outros lidarem com a nossa limitação. Porque não somos perfeitos. Agora, à medida que a gente vai estreitando relacionamentos, intimidade, essas imperfeições vão aparecendo. E aí é a oportunidade de crescimento. Como é que eu lido com isso, né? Como que eu lido com essa maturidade de estar lidando com a imperfeição, com uma coisa que não está certa? Eu queria tanto que todo mundo fosse certinho e perfeito, mas não é. E tinha um pastor da igreja que me batizou, né? Era o pastor Antônio Elias. Era um pastor bem antigo, né? Na igreja presbiteriana. O pastor Antônio Elias falava assim: meu irmão, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre. Não entre porque ela vai deixar de ser perfeita. Né? É muito engraçado. Então é isso, porque não existe esse negócio da perfeição. Se você espera, né, para ser membro de uma igreja, que ela seja perfeita, então você não vai encontrar a igreja. A igreja de Cristo é assim, cheia de pessoas imperfeitas, cheias de defeitos. Qual é o nosso crescimento? Lidar com isso, né? Não é? Nosso crescimento é lidar com essa imperfeição. Bem, os líderes apoiadores, que é uma coisa que eu estou querendo treinar aqui, levantar alguns líderes apoiadores dentro da igreja. O líder de pequeno grupo, né, à medida que o ministério vai crescendo, né, nós temos aí 11, 12 pequenos grupos, não tem como o coordenador de ministérios estar em todos os pequenos grupos. Mesmo porque eu não sou coordenadora de ministério em tempo integral. Eu trabalho em tempo integral em outra profissão e sou voluntária como coordenadora de ministério. Então, eu não tenho como visitar um pequeno grupo que acontece de manhã, a quarta-feira de manhã na casa de uma irmã, na quarta-feira de tarde na casa da outra, e nem à noite na casa dos outros. Ainda mais agora que minha filha sai 8 horas da noite da escola todo dia, que eu tenho que buscar.
Então, assim, fica impossível para mim. Mas eu me sinto assim muito triste, porque eu gostaria de estar em todos os pequenos grupos, conversando com todos os líderes, né? E poder conhecer todas as realidades, para poder dar apoio, porque o líder de pequeno grupo precisa de apoio. Então, a gente viu isso aí, o líder de pequeno grupo também precisa de um pastoreio, né? E às vezes o coordenador de ministério não dá conta, às vezes o pastor muito menos. Então, a gente gostaria de treinar líderes apoiadores. E eu oro para que Deus levante esses líderes apoiadores, que possam estar visitando 3, 4 pequenos grupos, né? E possam estar dando apoio quando esses líderes de pequenos grupos estiverem em dificuldades. E aí a gente possa estar mais em contato e depois a gente leva para o pastor Ricardo. Como eu falei assim, se você tem uma dúvida que você não sabe, você poderia estar conversando com esse líder apoiador, ou comigo, ou então até levar para o pastor Ricardo. Se você tem um problema sério no seu pequeno grupo, conversar comigo, com o líder apoiador, ou com o pastor Ricardo. E a gente poder ter um ministério que pastoreasse também os líderes de pequenos grupos, né? Nas suas necessidades, nas suas dificuldades, como apoiadores. Porque não é fácil ser apoiador, né? Às vezes, você se vê em situações que você precisa de um apoio, em oração, em visita, até em questões que surgem no próprio pequeno grupo. Então, a gente está querendo criar esses líderes apoiadores. E, crescendo mais a CPV, quem sabe um pastor de pequenos grupos, né? Eu gostaria muito que tivesse um pastor de pequenos grupos. Já falei com o pastor Ricardo, falei, vamos orar, para que Deus levante um pastor de pequenos grupos. Vai ser demais. Vamos lá. Concluindo, gente, olha, eu vou conseguir terminar antes da hora. Concluindo, um amontoado de pessoas reunidas numa sala não é necessariamente um pequeno grupo. Se vocês saírem daqui tendo essa realidade no coração de vocês, eu vou ficar muito contente. Existe um caminho para a gente partir. Algumas pessoas pensam que pequeno grupo começa com a convocação do pastor na igreja, mas, na verdade, é um processo de conduzir pessoas do conhecimento superficial à mutualidade, à intimidade. E muitas vezes é lento, sacrificial, cheio de idas e vindas, mas absolutamente fascinante. Então, isso é a mensagem que eu queria deixar com vocês. O pequeno grupo é um caminhar juntos, é um caminhar de construção de relacionamentos, construção de pontes, que não é fácil. Né? Pode não dar certo. Né? A gente pode não dar certo. E a gente começa outro. Até que a gente consegue. Mas é um caminhar de relacionamentos profundos. Não tem como a igreja se relacionar num domingo. Não tem como. Não tem como a igreja se relacionar em reuniões na horizontal em que o pastor fala e todo mundo fica calado. Não tem como. As pessoas têm questões que precisam ser levantadas. Questões de ordem intelectual que não concordam com o que a Bíblia diz. Questões de ordem emocional que precisam ser compartilhadas e tratadas. E o local de tratar essas questões é no pequeno grupo. É no pequeno grupo que eu vou poder falar aquilo que o pastor Ricardo falou no domingo, eu não concordo. E ela tem que ter esse espaço e essa liberdade de colocar que não concorda com o pastor, que não concorda com o que a Bíblia diz, que acha que deveria ser diferente. Essas coisas têm que ser colocadas no pequeno grupo. Têm que ser discutidas, debatidas, né? Para que o processo de aprendizado aconteça, de crescimento. Porque senão fica uma coisa meio que engolida. Porque no domingo o Ricardo fala sozinho, né? E a gente engole tudo que ele fala, mas a gente não tem a oportunidade de falar. Né? No pequeno grupo a gente tem a oportunidade de falar, dizer que não concorda, dizer que aquilo não é assim na minha vida, dizer que eu tenho dificuldade nessa área, né? Ou dizer que queria que fosse de outra maneira. Mas existe esse espaço para essa transparência, para essa individualidade, para a mutualidade, para os uns com os outros. Né? A gente tem que suportar uns aos outros no pequeno grupo, o que não é fácil. Né? A gente tem que consolar uns aos outros. Né? A gente tem que carregar as cargas uns dos outros. Né? Tudo isso
tem o espaço no pequeno grupo. Ok? Diga. Eu queria contar uma experiência que eu vi ali a palavra fascinante. Hoje a gente tem uma amiga no pequeno grupo que, alguns anos atrás, uns 2 anos ou 3, né, eu trabalhei num shopping, ela trabalhava numa outra loja e a gente ficou amiga. E, num determinado momento da vida dela, ela perdeu um filho, drasticamente, na Anhanguera, de acidente. E aí eu fui ali, né, conversando com ela, orando com ela. Eu falei um dia para ela assim, sabe, eu tenho um lugar onde a gente caminha junto, a gente chora junto e a gente ora um pelos outros. Não bastando isso, um tempo depois, o marido dela adquiriu um câncer, quando descobriu foi terminal. E eu lembro que, às vezes, eu passava lá para falar com ela, ela não estava, e o marido estava numa fase difícil, e eu deixava na caixinha de correspondência dela algumas coisas. E aí, às vezes, eu ligava, eu não conseguia nem falar. E aquilo ficou, aquela história de que eu tinha um grupo de pessoas que oravam, um grupo de pessoas que estavam comigo. E aí, um tempo depois, eu estava comemorando meu aniversário num café e meu telefone tocou. E aí eu atendi, uma barulhada danada e eu não consegui ouvir. Ela falou assim, Carmen, você ainda vai naquele grupo que você me disse uma vez? Aí eu lembrei quem era. Eu falei, vou sim. Eu falei, olha, eu estou aqui e tal, está acontecendo isso, eu vou te ligar. E foi o que eu fiz. Ela chegou numa conchinha, no nosso pequeno grupo, porque aí é aquela história. Eu não adiantava dizer para ela, o endereço tal, na rua tal. Não adiantava dizer isso para ela. Então, ela é essa que a gente caminha junto aí na carona. Eu ia, eu vinha, mandava mensagem, hoje tem, vou lá, vou te pegar, não sei o quê. Não, vai sim, eu vou te pegar. Não, não é trabalho. Ela chegou fechada. E a Ângela, como líder dela, pode testemunhar do que ela é hoje. Então, às vezes, a gente também pensa em pequeno grupo, só desses que estão aqui na comunidade. Mas a gente pode pensar naqueles que não gostam de igreja, naqueles que não vão à igreja. Né? E é numa dessas festinhas que a gente faz, que a gente pode chamar uma amiga, pode chamar um amigo. Vai ter uma reunião lá de um grupo lá em casa, legal, vai ter uma festinha. Vamos lá. Aí ela vê e fala, nossa, aquele povo ali não é tão beata, né? Não, ele fala a mesma linguagem que eu, né? Nossa, eles até vestem uma roupa legal também, entendeu? E aí essas pessoas vão vendo uma identidade. E é numa dessa que vai lá no pequeno, não precisa fazer parte da igreja, mas é ali que ele vai estar sendo tratado, sarado. Então, essa caminhada foi fascinante para a gente, né, Ângela? Foi fascinante. Não só essa, como outros. É tão lindo a gente ver pessoas que chegam com o olhar caído, olhando para baixo, tristes, machucadas, né, pela vida, e saem com o olhar brilhando. Né? Você caminha um pouco com elas ali, elas estão caminhando já há uns 2 anos, e o olho brilha. Né? E é uma coisa fascinante, é uma coisa realmente, paga tudo, traz toda a recompensa que eu preciso, olhar naqueles olhinhos, né, em que Deus resgata a alma dessas pessoas. Pessoas tão sofridas, tão tristes, tão acabadas, arrasadas pela vida, por perdas, por dores, né, se sentindo um nada. Né? E depois você vê essas pessoas sorrindo, essas pessoas felizes, essas pessoas alegres, essas pessoas compartilhando. Nada paga isso. Né? Não há nada que pague. Você vê esse processo fascinante de Deus na vida dessas pessoas. Então, eu espero, queridos líderes, que vocês tenham experiências maravilhosas nesse caminhar. Não é um caminhar fácil, não é um caminhar rápido, não é uma coisa que você planta hoje e colhe amanhã. Né? Mas é absolutamente fascinante ver o que Deus pode fazer na vida dessas pessoas. Amém? Vamos orar.
Querido Deus e Pai amado, temos aqui na Tua presença os líderes, Senhor, dessa igreja, pessoas que querem trabalhar com os pequenos grupos, que querem frequentar pequenos grupos, que estão abertas para esse ministério. E quero, Senhor, que Tu os capacites, Senhor, que Tu estejas com eles abençoando-os nas suas reuniões, nos lugares onde estão, nas suas vidas particulares, Senhor, e que eles possam, Senhor, crescer na Tua presença, crescer como pessoas, crescer como líderes, crescer como servos Teus, servindo nesse ministério fascinante de pequenos grupos. Conduza-os na paz, na Tua santa paz, para seus lares, para suas casas, para os seus pequenos grupos. Em nome de Jesus, amém.